Ou seja, eles não têm preocupação alguma com o estabelecimento, de forma nenhuma, o que implica uma percepção perante a totalidade, a seriedade perante a totalidade. Fica assim embaixo, tirando o tempo em que eu entrava como profissional independente, profissional liberal, entre a condição que era um desmanche de academia, você tem que remontar tudo, praticar atividade, delimitar campos sistêmicos, né, que assim, de fato, ficava entre uma quantidade de treinamento, uma quantidade de gente, uma coisa toda. O que era quem vai ficando ali na recepção? Quem são os donos? E as transações que num dado momento é coitadinho, se não fosse ele, coitadinho, né, tá envolvido com causas maiores, ou também da responsabilidade da empresa, né? Pela lógica da questão humanizatória não soberbada, as condições assim seriam, né? Mas é completamente diferente, né? Aí o que vira delimitar sobre algumas temporalidades? O direito diplomacível. Quem atende ao direito diplomacível, diplomático de fato, é intitulador, né? Perante praxis, perante prática, perante teoria, perante estado transcendental, que virou indireto, reversamente ladronado, assim, estimulado, e é quem se faça aleatorizado, né? Que num dado momento é alto, fundo, laterais, tal momento for vir, para distância, né? Questões de fato, né? O que vira, né? O desquintal, né? A casa, o desquintal. Então, questões tais essas, né? O nível de gravidade com que é interceptado embaixo de câmeras, independente de câmeras, o teor sobre coisas minuciosas, sobre dinheiro, sobre a forma de tudo, mesmo que tenha o bolso cheio. É algo assim, é muito grave. Então isso traz condições perante o manejo, o toque, o que virou atividade de contato. É tudo muito grave. E quanto mais apontado sistêmico, as críticas e as coisas ouvidas perante a boca deles, aqueles que lidam com problemas psicossomáticos, com problemas como apontar as condições do plantão total, né? Da questão do manejo do corpo, né? E o que vira se não manejam bem o corpo, o que é manejar o resto? É algo absurdamente grave. É absurdamente grave. O dispêndio de câmera, o que vira, né? O automatismo imediato, que mesmo demonstra que mata todo mundo independente disso. O que mata para não morrer, o que é o salvar, né? O que é o salvar quando o sujeito descompensa condições tais? O corpo tem uma deambularidade muito bem controlada, muito bem direcionada a qualquer condição larga, né? Porque a qualquer afastamento, o que num dado momento vira revolta maior? Quando aponta a gravidade de guerra, em que momento se tornou expansionista, as fazendas estavam largas, a foda estava muito livre, para dizer que são os coitadinhos da roça, né? A quem apontar a subsistencialidade de roça enquanto semente, matagal, o que parece que não enxergam tão facilmente, não encontram facilmente pelas questões infinitivas que verbos gerundificam, temporalidades a quem se tornarem, né, observáveis, né? O que são os zeros e os dezeros, que mesmo cambiam maciçamento moderado sobre a efetualidade resistora, que, né, a quem justifique, né, força bruta, força lapidada, né, questão definitiva, né, perceptiva, o presente de definitivo a quem justifique massa e desmassa, né, que vira o câmbio volumetrível, frequenciado, não dicotomizado, da capacidade presente, e o que implica anatomização, né? Que é engenhoca anatomizável ou desengenhoca, entre silêncio e gritante, apontar elementaridade de trânsito a quem interobserváveis, né? Quando heterotrofíveis, quando perpetuados, autoperpetuados a se tornarem, né? Que é o autotrofível e o interheterotrofível cultural, que assim se sobra como secundário, segundo com segundo, né? Que se faz imaginativo, perceptivo entre cego e não cego, né? Que vira a pauta primeiro e meter, assim como metem o nariz onde são chamados, entre, né, aeróbio e anaeróbio, assim subsistencializam questões tais, né? Entre campos enredados, assim, apontado tecido cósmico, todas essas coisas, né? Mas é tão grave. Aí, quer dizer, a coisa se tornou embaixo de um lugar, né, onde teve serviço de escala, onde teve pontos de passagem para colocar num tempo do serviço maior, como eu categorizei, que era eles acharem o que eu estava fazendo, ou fingir que eu não estava fazendo, que muitas vezes eles eram literalmente incongruente a quantidade do deslocamento e o público que eu atendia perante quantos com o rabo na cadeira
né, financiando aquilo. Então o que, que é a causa e efeito, em que momento isso vira, né, autoevangelho, autorreferência bibliográfica, né? O que vira de fora para dentro sobre a correntificação, a quem justifique ida e vinda de se tornar desimortalizável, quando a pauta da imortalidade vira, né, é apontada à expectativação da biologização anatomizável, né, que vira eternização, né, estado não eternizado, estado deseternizado é o que dá a imortalidade, né, imortalidade limiar, é possível, né, se tornar, né, todos de nenhum, um de todos, um de dois, dois de um, tem-se essa, né, aqui em três, não é? Se não é de três pula para um, dois não subsistencia. Então o que é os opostos? Se atraem alma gêmea, dicotomizável a dicotomizável em relações tais corporais, né? O que é o peso corporal, que é um instrumento, uma possibilidade do corpo matar, independente de arma, e o que vira, então, a instrumentalidade que se torna, né, trabalho manuseador, trabalho cortante, né? Mas é muito grave, é muito grave. Então o que virou? As saturações, e mesmo assim sempre executando o trabalho totalmente, sempre a automatização das coisas. Montei uma ficha ontem para o aluno aqui, foi meu aluno há muito tempo. Tem como você montar urgente, pode ser amanhã, pode ser depois. Ele é sempre cauteloso com isso daí, ele tem percepção desse negócio de trabalho, de entrega de trabalho. Eu já conheço minuciosamente os propósitos dele. Ficou vários dias na praia. Eu tenho categorizado também o que são exercícios que tem que retomar por eles, não acima da cabeça, não isso, não aquilo, a rotação de punho, o que você faz, isso aqui não faz sentido, papapá, e o que é fazer um diferencial. Então, tem a série antiga? Tem, lógico que tem, né? Mandou pra mim, tinha acabado de deitar aqui no milésimo segundo, eu já aproveitei todo o sistema conversatório, o que é a etiqueta de fazer render, quando bem protocolar, em memória de longa e curta duração, né? Que é o que eu fiz, otimizar trabalho, e o cambismo que todo mundo quer meter a mão, né? O que eu fazer render entre racionalidade, desracionalidade e profissionalismo, aqui humildes de conforme. Quanto mais soberbos, apontar humilde, quanto mais humildes, apontar soberbos, né? Tem-se essa coisa, o que é o feedback, de levar ao desconhecido, né? Que tem culturas uniformes tais. O que vira a especificidade de quem de fato, né, profissionaliza ou educa os conformes. Tem que fechar o cu para educar a maioria, ou não necessariamente. Se aqueles têm o cu aberto constante, o que é o diferencial da coisa? Que vira técnica, metodologia de leite derramado, assim vira economia. Mas se fosse econômico, já estava econômico, eu já estava isso, eu assado, né? O que vira conjuntura tal, entre cotidianizáveis a quem filosofíveis e a justificar, né? Retrocesso pós-processo, né? De sociologias tais, a sociologia do meio ambiente. Tem as questões que, né, estão aqui esporrando um pouco de embucetamento, né? Tomei banho, cabelo de todo, não tem, é só ficar pra cima mesmo, tirar essa porra aqui que fica pesando minha cabeça, né? Cozinhar um feijão, tem arroz, o frango deixei descongelando, guardei ali. Quer comer, picar uma salada logo, o pé tá feito, mão tá feito, nasceu feita, né? Não tô afim de passar lama, tá mais fresquinho, pegar e passar lama, talvez, óbvio, descansado. Então eu vou ler e aqui o ponto, o olho pesa, até um estupro mental. Estupro mental é bem raro também. Mas queria sair, não sei nem o que eu queria comer, sabe? Para poder retornar uma atividade, sobe e desce, tem que ser uma coisa plana, tem que ser um somatório de questões, né? Queria leite, queria as proteínas em pó, queijo, eu queria, talvez caldo de feijão com frango mesmo seria suficiente, fazer uma troca, um combo. A vontade de pegar, comer um ovo frito, o ovo tá bom, fortuna e ovo, mas já me irritei ali com a coisa frita ali. 83 e pouco hoje, já estava 84 e pouco, né, com esse monte de batata que eu comi. Já vou fazer logo, fazer aquele efeito. Estava assim, tá querendo salada, mas não tá, e ao mesmo tempo, né, utilizando um pouquinho daquela cebola ali para fazer o arroz. Tem um resto de... tem também, né, o resto de tomate do molho, deve ter uns 2 na gaveta, um aberto lá. Fazer esse combozinho de cebola para não estragar, com o molhinho, o arroz e o frango, né, para eu poder retomar aqui, que eu tiro uma coisa,
olha a janela da coisa, o que, que é o compacto e mostrando meu poder de recompactualização e vai somando um monte de coisa. O que, que é DC aquilo, mas o que, que já é a malha fina da coisa, né? Mas o que, que é o estado presencial que mesmo me traz dignidade, né? Pois bem, dando aqui sequencialidade, o que, que é uma sequência, né? O que, que é o estado, o que, que é a minuciosidade que tanto impulsiona, tanto se incomoda e precisa, né? Olha como as coisas estão, e o sonho deles é terem um ET dentro de casa, ó, que coisa mais linda, né? E os ETs somos nós, os anti-ETs que eles querem ter dentro de casa, né? Paradigma do religioso, paradigma, não é a bondade, é bondade demais, é muita bondade, é um povo muito humano, muito necessário, até babeia, ó.